Amém, povo de Deus, estamos juntos mais uma vez para a glória de Deus. Amanhã você tem encontro marcado lá no nosso Instituto Hesed. Vai caber todo mundo lá, irmãs? Vai, sim ou não? Sim, vai caber. Nós estamos esperando Padre Duarte Lara, Padre Christian, tem a Santa Missa do dia de São Miguel, tem o terço do combate, vai ser uma bênção e a gente espera por você. Mas agora, na nossa pausa para o café, Papai do Céu trouxe um presente diretamente de Portugal, nosso querido Padre Duarte Lara. Seja bem-vindo, Padre. É uma alegria muito grande. Eu, há poucos dias, fui recebido lá na casa do Padre Duarte Lara, com grande alegria. Conheci a casinha dele, muito especial, muito especial. E agora o Padre Duarte Lara está aqui conosco também. Nos dando a graça, vai estar esses dias aqui no Brasil, como é que eu posso dizer? Espalhando as graças do Senhor, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas orações. E aqui na pausa para o café, eu quero pedir ao Padre, já combinei aqui um pouquinho com ele, para o Padre Duarte Lara nos dar um pouco dessa grande esperança, dessa grande alegria dos tempos novos que a gente está esperando. Gente, nós não estamos num tempo fácil. Não tem sido fácil, o padre dizia, né? Nós estamos experimentando um pouquinho de alegria misturado com um pouquinho de dor, estamos nas dores do parto, né, padre? Mas eu queria hoje pedir para o padre falar um pouco do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Os seus filhos, seus netos vão ver tempos maravilhosos. E esses tempos, será que estão perto já, padre? Eu diria que não são só os seus filhos, é você também. Oh, glória! É você também. Eu tenho pregado em várias ocasiões um pouco sobre esses tempos difíceis e é importante, eu penso que às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas, meias inquietas, não tem motivo. É verdade que vão ser coisas difíceis, mas também é verdade que Deus vai estar presente de um modo extraordinário. Em circunstâncias extraordinárias, Deus intervém de um modo extraordinário. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, e aconteceu várias vezes, quando Deus tirou o povo do Egito, não foi fácil, mas Deus abriu o mar ao meio. E depois matou o faraó e o seu exército. Faltou comida. Atravessar o deserto não foi fácil, mas Deus mandou maná, não tem água, manda água, vem serpente, arranja solução. Então, Deus provê, Deus nos vai acompanhar, nos vai guiar, temos simplesmente que confiar, e não é preciso, bloquear, né? E a boa notícia é a Terra Prometida, essa nova etapa em que a humanidade vai entrar, esse triunfo do coração imaculado de Maria é muito bom. Tem vários santos que falam disso, tem várias revelações de Nossa Senhora que falam desse tempo. É um tempo de grande prosperidade do ponto de vista espiritual. A igreja vai estar unida porque Jesus se revelando como Rei do Universo, todos os homens percebendo que quem é o Senhor é Jesus, significa que todos se converterão a Jesus. Não haverá mais muitas religiões. Haverá apenas a religião verdadeira que Deus vai revelar ao mundo pela encarnação do Verbo e depois pela manifestação gloriosa do Verbo. Jesus se vai manifestar como o Rei da criação. É lindo. E então todo mundo vai crer Jesus. Vai haver muita santidade e pouco pecado. A igreja vai ser ouvida, amada, estimada. Cada um terá suas competências. As autoridades civis cuidarão do bem comum, da sociedade. Mas serão dóceis, viverão o Evangelho. E então haverá uma grande harmonia social. Deus não vai ser algo à parte, né? E do ponto de vista espiritual, também, digamos que tal como em Pentecostes, os apóstolos experimentaram, digamos que, uma mudança do ponto de vista espiritual, ou seja, a relação com eles depois de Pentecostes, deles com Deus, depois de Pentecostes ficou diferente. Nós, depois das coisas que passaremos, também estaremos num grau de intimidade com o céu maior. Não é o céu ainda tem pecado, ainda tem confissão, mas de alguma maneira é uma etapa da humanidade bem santinha, bem próxima do que será o céu, bem próxima do que será o céu. Então haverá muitas vocações,
Vários institutos, famílias religiosas, terão um montão. E eu falava eu já partilhei, né, com esses 2 videntes da Venezuela. Nossa Senhora mostrou para eles que queriam um local para haver uma congregação no futuro. Então, eles já têm o local, a Nossa Senhora escolheu até o hábito, mas não tem vocação, eu acho ainda. Mas eles dizem, não faz mal, vai ser para no futuro estar pronto, quando for a hora. E portanto, vai ser um tempo de muita graça, de muita alegria, porque Deus quer que a humanidade se prepare para o céu. Basicamente, essa etapa. Tem muitos profetas do Antigo Testamento. Porque é que o povo judeu teve dificuldade em reconhecer o Messias? Porque tem muita profecia no Antigo Testamento que fala destes tempos da paz messiânica, que ainda não se cumpriu. Ele havia de reinar de um canto ao outro da terra. Como é que Jesus morre na cruz e reina de um canto ao outro da terra? Essas profecias, mesmo os grandes teólogos, Santo Agostinho, eles dizem, estas profecias ainda não se realizaram, mas realizar-se-ão num tempo futuro. Porque Deus não promete coisas que não cumpre. Tudo se cumprirá. Então, na Escritura, o difícil para o povo judeu era perceber que o Messias não vinha só uma vez, que vinha 2. Então, isso é que causa a confusão deles, porque muita coisa não se cumpriu. E para nós também não se cumpriu, mas vai se cumprir um dia. Então é isso. Vamos entrar no tempo da confissão, do cumprimento daquilo que na Sagrada Escritura chamamos os tempos da paz messiânica. Temos em vários profetas. Muitos viam até como uma utopia, né? Muitos dizem, isso aqui que está em Isaías é uma utopia, nunca ingênuo, vai se realizar. Não é possível que Deus faça isso. Às vezes até bons padres acabaram caindo nessa de dizer, é uma utopia, isso não vai se realizar, né? E não é. Não é. E é engraçado que os judeus piedosos esperam isso. E tem muitos judeus piedosos vendo agora os sinais da chegada do Messias. Tem todo um movimento dizendo, não, estão-se cumprindo os vários sinais que Deus anunciou que aconteceriam antes da chegada do Messias. Portanto, tal como no tempo de Jesus isto aconteceu, este fenómeno, e havia no povo uma grande expectativa, o Messias está chegando agora, por exemplo, com a profecia de Daniel, que dava o tempo que faltava para vir o Messias. Se a gente vir com atenção, no tempo da encarnação, a profecia de Daniel cumpriu-se certinho, cronologicamente. Vão ser tanto tempo, e deu certo. Agora também há outros sinais que ajudam o povo a perceber, por exemplo, estas guerras ligadas a Israel, todos estarem contra Israel, isto tem algum embasamento bíblico, e eles sabem que o Messias virá e triunfará. Sinais que chegou o momento. E sinais no sol e na lua, temos Joel, temos outras coisas, terremotos, sonhos. Então há muita coisa que está dita acerca da vinda do Messias que se tem cumprido, e como eu digo, vários judeus piedosos têm, só com o Antigo Testamento, percebido, conseguido ler esses sinais dos tempos. Né? E por que será que nunca como antes, tantas aparições marianas, tantos milagres eucarísticos, né? Tantos, será que não tem algo especial, como uma aurora surgindo, né? E eu diria, grandes santos, Deus está-nos dando grandes santos também. Agora tivemos o Carlo Acutis, São Carlo Acutis, Deus está preparando, né? São Maximiano Kolbe, São João Paulo II, Santa Faustina. Não são só santos mais uns, são bem especiais, né? Porque de alguma maneira, um pouco como a missão de São João Batista foi preparar a chegada eminente do Messias, Deus também escolheu alguns santos, normalmente todos bem marianos, se a gente reparar, para preparar a nova manifestação do seu Filho. Desta vez não na humildade, mas na glória, como Rei. Padre, uns anos atrás, antes de vir para o Instituto, eu fui para o encontro da comunidade de Shalom lá no Rio de Janeiro, e era um padre que hoje está bem velhinho, o padre Daniel Lande. Sim, é francês, sim. Conhece, né? Sim. E o padre Daniel Lande disse essa palavra. O primeiro milênio foi uma ascensão cada vez maior do cristianismo. No segundo milênio, já teve a quebra o cisma do Oriente, e depois, na metade do segundo milênio, o protestantismo esfacelou parte da igreja. Né? Então começou uma certa decadência. Aí ele disse, o primeiro milênio foi uma ascensão do cristianismo na sociedade. No segundo milênio começou, de certo modo, uma decadência. Mas o terceiro milênio será muito mais próspero espiritualmente do que o primeiro. Eu ficava assim, não entendia. Aí depois
Depois eu conheci um tal, eu já conhecia, né? Mas um tal de Monsenhor Jonas Habib. Sim. Ele começava a dizer a mesma coisa que o padre Duarte Lara disse agora. Eu falei, irmã Edvise, Maria, olha, nossos filhos, nossos netos verão esse tempo. Aí o padre Duarte Lara, não, irmão Luiz Maria, nós veremos, não só os filhos e netos. E o padre Jonas dizia isso, né? A nossa geração verá, a nossa geração. E recentemente o livro do padre Francisco Amaral, ele pediu que fizesse o prefácio e Deus deu de presente. Há pouco tempo eu tinha visto essa palavra do Padre Pio e eu vi que realmente é documentada, embasada com fontes primárias. O Padre Pio, perguntaram para o Padre Pio, quando será esse triunfo do Imaculado Coração de Maria? O Padre Pio não disse data, mas disse data, né? Ele disse 1963, se eu não me engano. E ali tinham crianças de 10 e 9 anos brincando. E o Padre Pio, quando ouviu essa pergunta, ele parou um instante, como que em oração, e disse assim, eu e você não veremos em 1963, mas essas crianças de 10 e 9 anos, elas verão. Essa criança é minha mãe, que está aqui no encontro, 73 anos, ela é de 51. Pois é. Essas crianças, se minha mãe vai ver, por que eu não vou ver? A não ser que Deus queira me levar antes, né? Eu penso que Deus tem prolongado, graças à intercessão da Virgem Maria, este tempo da misericórdia. Mas, por exemplo, ao Padre Gobi, a Virgem Maria tinha dado a data que até o ano 2000 tudo se cumpriria e tudo isso. E depois ele até disse, então, eu agora disse isso, não deu. Você se alegre, porque se Deus deu mais um pouco de tempo de misericórdia, é graça. É a possibilidade de algumas almas ainda se converterem e se salvarem. Então, eu vejo que a intercessão da Virgem Maria é tão poderosa, né? Sempre consegue um pouquinho mais, né? Como um pouco como em Caná. Jesus não quer fazer, mas ela encontra um jeito. Sim. E pronto, e graças a Deus, eu penso que enquanto der, temos que aproveitar para fazer estes encontros, porque enquanto podemos. Mas eu penso, é a minha interpretação, que já há sinais que o tempo da misericórdia está terminando, e o tempo dos castigos está começando. Já começámos a ter alguns castigos, tivemos a pandemia, agora tem guerras em várias partes do mundo. São dores de parto para esse novo nascimento. Inundações, né? Catástrofes naturais, que estão aumentando, digamos assim. A gente vê que já há uns sinais em que se mistura ainda o fim do tempo da misericórdia e o princípio das dores. Mas, como digo, temos que fixar os olhos no que Deus vai fazer por nós. Padre Duarte, eu estou falando isso e eu lembrava que nós estamos como que numa fase de transição, não é? E o demônio sabe que resta pouco tempo, investe tudo aquilo que ele tem ainda, que ele pode, para destruir as famílias, a vida consagrada à igreja, né? E da nossa parte também, a gente sente que Deus nos chama a ter um certo brio espiritual mais forte, né? Mais fibras espirituais para resistir às tentativas dele, né? E agora nós vemos um exército, um povo se levantar para rezar, mas acho que cada vez mais precisamos tomar mais consciência disso. Como que o senhor poderia falar mais alguma coisa que fortalecesse essa consciência de não baixar a guarda, de fato, na vida de oração, para se preparar para esses tempos? Eu diria que, como num jogo de futebol, nós já passámos os 90. E então, o que é que acontece depois dos 90? Estamos cansadinhos, bem cansados, mas tem que dar tudo por tudo, porque logo vem o apito. Então, apesar do cansaço, nós temos que não perder o foco, continuar lutando, porque estamos já nos descontos e usando as armas que o céu nos deu para estes momentos. O rosário, o texto da misericórdia. Quando eu comungo bem, eu estou fazendo um gol? Isso, certamente. Os primeiros sábados, o Santo Rosário, o texto da misericórdia, são tudo armas, a coroa das lágrimas. São armas que Deus nos deu para estes tempos. E Deus quis dar ao rosário, embora seja uma oração muito antiga, quis dar uma eficácia especial para estes tempos. Quem diz isto é a irmã Lúcia. A irmã Lúcia diz, Deus quis dar ao rosário uma eficácia mais especial. Deus quis dar. E diz que a seguir à Santa Missa, nenhuma outra oração é tão poderosa como o rosário. Diz assim. Para se preparar para a missa não exista nada melhor. E o Padre Pio também vivia muito a mensagem de Fátima, porque é que ele chamava ao terço a arma, porque é que ele tinha este propósito de rezar 5 rosários por dia.
No fundo, ele percebeu, claro, que este é o remédio. O grande remédio que Deus dá ao mundo agora é o rosário, né? E a devoção e a consagração ao coração imaculado de Maria. E graças a Deus o Instituto ESSET tem vivido com intensidade estes apelos do céu e os frutos começam-se a ver. Sim. Pronto. Padre, esse período que essa profecia do Padre Gobi que o senhor fala, do ano 2000, eu me recordo, foi até no México essa mensagem, Sim. E o Padre Gobi, quando foi no Rio de Janeiro, ele disse: Nossa Senhora me mandou dizer isso, mas eu disse: mãe, se eu disser e não aconteceu, eu vou passar uma vergonha mundial. Ela disse: fale, meu filho, fale. E nessa época, veio me parar um texto da irmã Lúcia que dizia assim: por que colocar a devoção, a consagração imaculada do coração de Maria? Tanto pedido assim. E Jesus disse para ela: porque eu quero que a devoção ao coração da minha mãe seja colocado ao lado da devoção ao meu. E isso será um reconhecimento de um triunfo do coração de Maria. Aí eu pensei comigo, na época, no início do ano 2000. Então quer dizer que essa consagração dos bispos todos, como ela pediu, vai ser esse marco. Vai ser esse triunfo, segundo as palavras de Jesus para a irmã Lúcia. Então eu esperei o ano 2000 todinho isso acontecer. Aí anunciaram: vai ser beatificado os pastorinhos. Eu falei: nesse dia o Papa vai fazer. Nesse dia, aí não foi. Aí depois disseram assim: o Papa vai se reunir em Assis com vários outros líderes religiosos. Eu falei: vai ser agora que ele vai fazer. Aí não foi. Aí quando chegou no fim do ano, eu falei: então não vai acontecer e tal. Aí me disseram: irmão, o Padre Jonas está pregando porque o Papa aproveitou o jubileu dos bispos no ano 2000, Sim. Juntou os bispos todos no Vaticano, no dia 8 de outubro, e ele colocou os bispos: tranca as portas, todo mundo agora consagrado ao coração de Maria. Consagrou o milênio ao Imaculado Coração de Maria. Aí o Padre Jonas fez uma pregação e disse: agora ele foi esmagado, só o rabo dele que está balançando durante algum tempo, pegando os desavisados. Pegando. Então, assim, já chegando quase na hora da nossa Santa Missa, né? Essa questão da consagração. Eu conversava em outros momentos com o senhor, né? Sobre a Nossa Senhora fala nas mensagens que a grande barca de Noé, a arca de Noé, sim, agora é o coração dela. Quem entrar nessa arca vai estar guardado, né? Como é, Padre, que o povo, nosso povo maravilhoso que está agora ouvindo, rezando com a gente, como é que eu faço para entrar nessa arca, me consagrar e conseguir viver guardado dentro desse coração? O que em resumo, fazer essa consagração pedida, tão insistida em Fátima, entrar nesse coração, viver essa consagração? A própria mensagem de Fátima, a Nossa Senhora pediu a consagração, pediu a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. A consagração em si, o ato de consagração, a Nossa Senhora não exigiu uma fórmula concreta, nem nada de muito articulado. Graças a Deus, aqui no Brasil se promove muito a consagração feita com o método de São Luís Maria. Na minha opinião, é o mais, digamos assim, é o que nos ajuda melhor a fazer essa consagração. Confirmo. Mas não é que, se eu em minha casa não tiver a possibilidade, não posso fazer outra? Pode. Sim. Essencialmente é querer dar a sua vida com tudo o que tem a Jesus através do coração imaculado de Maria. Essa é a essência, é esse entregar-se, esse oferecer-se a Maria, a Jesus por Maria. E isso podemos fazer até com uma simples frase, né? Se for sincero, o céu pega. E claro que o rosário acaba sendo uma consequência dessa entrega. A consolar o coração dela nos 5 primeiros sábados acaba sendo também uma coisa de ligação, né? É uma maneira de viver. Se eu me dei a ela, é como num casamento, né? Se você se casa com alguém, você tem que ver essa pessoa, né? Não é casa e vai embora, né? Então aquilo inicia uma comunhão de vida. É uma comunhão de vida. Já não se vive sem Maria. Não é? E quem está com Maria está com Jesus, são inseparáveis, os 2 corações são inseparáveis. Já na medalha milagrosa, sem palavras, Nossa Senhora diz isso, não é? O céu mostra isso, que estes 2 corações devem estar ao lado um do outro. Então, gente, chegou a hora da nossa Santa Missa. Eu quero dizer para você
que se o Padre Duarte disse que não são seus filhos, seus netos somente, não. Você vai ver esse triunfo, mas se você entrar na arca, não perca tempo. Faça a entronização do coração de Jesus e Maria na sua casa. Faça a consagração. Reza o rosário. Ame essa mãe loucamente, igual o padre disse que era doidinho de Deus. Ame, a doutora Filó também disse que era doidinho de Deus. Ame Nossa Senhora. Ame. Entre no coração dela, se consagre a sua família. E você não vai estar fora desse triunfo. Quando chegar as virgens previdentes, vão entrar na festa. Você é consagrada. Virgem Maria é uma das virgens previdentes, né? Sim. Amém, Jesus. Que bom, Deus lhe pague, Padre Duarte. Padre Duarte Lara vai estar conosco dia 1º de outubro, celebrando a Santa Missa, em honra a Santa Teresinha, não é, Padre? Isso. Às 7h30 da manhã. Então, já deixo o convite aqui para que você esteja conosco no nosso mosteiro, na nossa casa, aqui em Fortaleza, às 7h30 da manhã. E, claro, não posso deixar também de chamar, dia 29, amanhã, também a partir das 14 horas, dia de São Miguel Arcanjo, lá no nosso mosteiro, com o Padre Christian Shankar e também Padre Duarte Lara. Hora da Misericórdia, Santa Missa às 16h30, Terço do Combate, logo mais à noite. E agora, vamos para a nossa missa de hoje.